Oi gente, esse é mais um vídeo do Lá em Casa e hoje a gente vai falar sobre violência doméstica sofrida por crianças e adolescentes. A gente trouxe a Ana hoje para falar sobre isso, que é uma especialista no assunto. Eu sou médica, pediatra e biatra, que é o pediatra que atende adolescente, e na minha clínica e em saúde pública, que eu trabalho também no Sistema Único de Saúde, fui percebendo que muitas crianças traziam uma série de queixas, uma série de sofrimentos, e muitas vezes uma dinâmica violenta, uma dinâmica abusiva, geralmente no seio familiar. Então, na verdade, é uma criança precisando de ajuda, ou um adolescente precisando de ajuda, mas não só eles, a sua família, porque as relações violentas acabam atingindo a todos. Mas quais que são os traços que você via na criança que diziam que ela estava sofrendo um tipo de violência? As crianças menorzinhas, elas às vezes não conseguem verbalizar, mas elas podem trazer queixas, os pais, os responsáveis, podem trazer queixas de alterações de sono, mudança de comportamento, agressividade, um humor mais depressivo, alteração na escola. Muitas vezes a escola percebe a alteração de comportamento dessa criança. A enurese, que é quando escapa o xixi, a encoprese, que é quando não consegue controlar as fezes. E essas situações, então, principalmente mudanças repentinas, são sinais de alerta. Já uma criança maior, ela já consegue verbalizar. E aí é muito importante que a gente tenha o vínculo e dê voz a essa criança, A nossa sociedade ela é muito adultocêntrica. Muitas vezes, quando a criança traz um relato que ela está sendo abusada sexualmente, as pessoas tendem a desacreditar. E isso faz com que elas posterguem muito tempo a busca de ajuda. Porque uma criança muitas vezes vive essa situação de vítima de uma forma muito solitária, levando às vezes 2 anos ou mais para revelar para alguém. Ela observa quem que pode acreditar nela ou não. Ela teme muitas vezes que o relato vai cindir as relações familiares, então ela se sente culpada por aquilo, ela muitas vezes é ameaçada por esse agressor. Então eu parabenizo vocês jovens preocupados com esse tema que é tão relevante, porque a violência foi reconhecida como um problema de saúde pública pela Organização Mundial de Saúde desde 1996. Recente, e na verdade foram os profissionais de saúde na década de 80 aproximadamente, preocupados não só mais com a lesão que, vamos dizer, uma violência física traz, mas preocupados com o grande impacto no sofrimento psicoemocional, no impacto econômico, porque as pessoas que sofrem violência faltam mais à escola, quando são crianças e adolescentes, faltam mais ao trabalho. Então é muito importante que a gente tenha sempre um olhar cuidadoso, uma escuta cuidadosa, porque muitas vezes a criança e o adolescente eles vão falando aos poucos para testar se aquela pessoa vai dar conta e vai acolher e vai acreditar nele. E também temos que tomar muito cuidado em pensar que a violência doméstica só acontece com as famílias menos favorecidas econômica e socialmente. Não, a violência doméstica é um fenômeno universal, altamente virulento, porque a gente vê o quanto gera esse estresse tóxico e afeta o desenvolvimento e o crescimento das crianças. Então, em todas as famílias, a gente pode ter dinâmicas violentas, mas a rede de apoio é essa, são as instituições por onde essa criança circula, e aí detectando-se, notifica-se, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, é muito claro a obrigatoriedade dos profissionais de saúde, educação, da saúde, notificarem. E essa notificação é diferente de uma denúncia para uma segurança pública. A notificação ela é uma deflagradora de rede de proteção. É justamente para que se dê um sinal de alerta de que vamos olhar para essa criança e sua família com um olhar especial. Quando a gente percebe que essa criança está sofrendo violência dos pais, o que fazer? Certo. Primeiro, se essa criança der esse relato, mudar os comportamentos, como nós falamos, é ouvir essa criança. Ouvir,
como foi, como ela se sente, o que ela gostaria que fizesse. Quando você então escuta essa criança e aborda essa família sem julgar, sem culpabilizar, mas tentando entender o que está levando essa dinâmica, e essa família reconhece, é mais fácil da gente romper essa dinâmica, dar o suporte que essa família precisa. Às vezes são fatores estressores, né, adversos da vida que acontecem, um luto, um desemprego. Então, muitas vezes a família ela quer isso mesmo, ela quer ser ajudada. Agora, temos casos assim, extremos de altíssimas negligências, abandonos ou violências físicas severas, às vezes em alguns momentos devido ao uso de substâncias psicoativas, de drogas por parte dos responsáveis. A gente procura ampliar e responsabilizar junto à família ampliada, que a gente fala, para que essas crianças fiquem, até que essas pessoas possam se cuidar, que não reconheçam que estão sendo violentas, ela possa ser cuidada por outro familiar. E quando isso é impossível, temporariamente, às vezes precisa se fazer o acolhimento institucional dessa criança, né? Mas sempre com a meta de se restabelecer os vínculos familiares saudáveis e essa criança poder retornar ao seu núcleo familiar. Toda criança merece e deseja, né, ser cuidada e criada pela sua própria família. É importante que não é eu preciso tirar essa criança desse ambiente, não, eu preciso tirar ela momentaneamente para restabelecer isso. E quando há um grande risco de vida, de fato, romper uma dinâmica abusiva, né, uma relação abusiva familiar, exige um processo, um caminho. E existem uma série de técnicas e abordagens por esses profissionais, né, que podem fortalecer cada sujeito envolvido, né, e ao mesmo tempo trabalhar essas relações familiares serem transformadas. Isso que define uma violência, né, é qualquer ato abusivo, seja ele psicológico, seja ele físico, seja ele sexual, em que eu objetifico aquele sujeito, né, e me coloco acima dele e imponho a ele uma força ou por uma posição que eu me coloco de um poder a mais e eu acabo violentando essa pessoa, não considerando as suas necessidades. Sim. Existe até um provérbio africano que eu gosto muito, que é necessário uma tribo inteira para educar uma criança. Hoje, principalmente nas cidades grandes, né, há muito cada um na sua vida egocentricamente, individualista, se perdeu esse senso da coletividade. Todos devem cuidar de todos devem cuidar do planeta. Né? Dentro do Manifesto de Cultura de Paz existe, né, justamente esse cuidado, né, de você respeitar a natureza, porque nós somos desse planeta e precisamos cuidar dele e ele da gente. Então, até por essa questão da sustentabilidade, a promoção de cultura de paz também clama por isso. Nós podemos adoecer os ambientes e ser adoecidos por esses ambientes, sejam eles de relações humanas ou na natureza. Então, uma coisa importante é esclarecer. Ela só vai sair do núcleo familiar se houver um risco de vida, né? E aí, nessa hora, tem que ser acionado o conselho tutelar, a vara da infância e juventude, né? Porque só o juiz que pode determinar, né, numa situação de risco de vida, avaliado por essa rede de profissionais, temporariamente ela ficar num acolhimento institucional. Ficando na família, a oferta que é feita é o tratamento em saúde, por exemplo. Se ela tiver passado por um abuso sexual em menos de 72 horas, né, sendo uma relação sexual completa, ela vai receber profilaxias, que são medicamentos que vão evitar a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, né, do vírus HIV, a transmissão do vírus da hepatite B. No caso de uma menina adolescente, né, ter acesso a uma anticoncepção de emergência para ela não ficar grávida, né, uma gravidez indesejada. Então, ou no caso de lesões físicas, né, às vezes fraturas, né, às vezes a gente tem uma síndrome chamada síndrome do bebê sacudido, que são crianças abaixo de 2 anos que, sacudidas de forma violenta, vão trazer lesões cerebrais sérias, vão trazer hemorragias, sangramentos na parte de trás dos olhos, né, que a gente fala uma hemorragia retiniana. Do sofrimento psicoemocional, a gente vai recorrer, né, a
a profissionais da área da psicologia, né, que vão trabalhar tanto na orientação dos pais, numa psicoeducação, como também trabalhar com essa criança, né, para que ela possa se fortalecer em seus fatores resilientes, né, poder superar esse trauma. Os seus amigos, para os adolescentes é fundamental. Uma amizade saudável para que ele possa também superar esse momento difícil, né? Então, na verdade, é uma parcela para todos, assim como também os familiares que não estão na posição de agressores, nessa hora são um suporte fundamental para essas crianças e adolescentes, podendo ser até mediadores desses conflitos, enquanto o familiar que está na posição de agressor também possa se cuidar, né? Porque geralmente a gente pensa em cuidar da pessoa que está na posição de vítima e esquece que a gente precisa cuidar também dessa pessoa que está como agressora. Muitas vezes ela sofreu muita violência doméstica na infância e reproduz isso com seu filho. Mas em muitos casos, quem percebe a violência não é nem a criança, né? É o irmão, o primo. Sim. Quando eu tenho um irmão que está sofrendo isso, eu estou vendo que meu pai está batendo nele, o que eu posso fazer? No caso, sendo um adolescente ou uma criancinha maior que consegue verbalizar e buscar ajuda, procure alguém que seja da sua confiança. Né? Pode ser a pessoa da sua família mais ampliada, um tio, uma tia, uma madrinha. Às vezes é na comunidade que você frequenta, na igreja que você frequenta, o pastor, o padre, né? Enfim, são figuras próximas e que você sinta confiança, que você sinta que daquela pessoa você vai ter proteção. Ela é a primeira pessoa que você deve revelar. Às vezes é na escola, para um professor legal, né? Às vezes é para aquele diretor, é para aquele orientador. Mas o que é fundamental é romper esse silêncio. Bom, gente, como a Ana disse, as crianças sofrem muito quando elas presenciam a violência, quando elas sofrem a violência, e isso pode acarretar em vários problemas psicológicos, tanto na infância, na adolescência, quanto na vida adulta. Então é muito importante que, se você está assistindo e você sofre, ou o seu irmão, o seu primo sofrem, que você consiga alguém de confiança e conte. É muito importante que seja verbalizado para que possamos ajudar, para que profissionais possam ajudar. É muito, muito, muito importante. E lembrando que isso não serve só para quem sofreu violência, mas sim para quem presenciou. Como nós dizemos em todos os vídeos, se você precisar de ajuda, você pode comentar aqui embaixo, que respondemos anonimamente. Se precisar de alguma ajuda jurídica, do que fazer, de onde procurar, de quem procurar, é só comentar. Não se esqueça de se inscrever no canal e de apertar o botão curtir para que a gente possa continuar esse projeto maravilhoso, que a gente possa ajudar mais pessoas, né? Ana, você tem alguma dica, algum conselho final? Uma outra forma que às vezes você pode estar preocupado com uma pessoa conhecida, mas teme que você seja dito como denunciante daquela situação, seria o Disque 100, né? Você vai poder fazer uma denúncia anônima, basta dizer o nome dessa criança, desse adolescente que está na situação de violência, o endereço, né, a idade aproximada, porque os órgãos, né, que recebem essa denúncia vão encaminhar para a rede de proteção mais próxima da onde essa criança e esse adolescente que você denunciou estiver passando por violência. Então todos nós somos responsáveis um pelos outros, né, de cuidar um dos outros, porque todos nós queremos viver de uma forma pacífica, né? Todo mundo quer ser considerado e respeitado. Então precisamos ajudar essas pessoas que estão nessa situação e muitas vezes dependem só de nós.